Boa tarde, pessoal! Hoje eu vim aqui para falar com vocês sobre um assunto de uma forma um pouquinho diferente daquilo que eu venho conversando com vocês. Hoje pela manhã eu estava meditando na Bíblia, na Palavra de Deus, e eu me deparei com um versículo que me chamou muito a atenção, porque ele está muito atrelado àquilo que eu tenho aprendido na psicologia, muito conectado. E eu vou dizer agora para vocês, eu vou ler agora para vocês. Se vocês quiserem me acompanhar, pode me acompanhar. Está lá em Provérbios capítulo 4, versículo 23, que diz o seguinte: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Na psicologia, mais especificamente na abordagem TCC, nós aprendemos que o pensamento está conectado com o nosso comportamento e com a emoção que nós sentimos. Por exemplo, se eu estou em um local onde tem um grupo de pessoas, chega determinada pessoa e cumprimenta todos, ou quase todos, e não me cumprimenta. O que eu posso pensar? Posso pensar, ter um pensamento negativo e pensar o seguinte: eu não sou importante para essa pessoa, eu não tenho valor para essa pessoa, será que eu fiz alguma coisa para essa pessoa não me cumprimentar? E eu já começo a alimentar aqueles pensamentos ruins, um puxa o outro, e automaticamente eu sinto uma tristeza, ou eu sinto uma raiva, ou eu sinto uma rejeição, ou eu interpreto de uma forma negativa. Automaticamente eu vou me comportar de uma forma negativa, porque daí eu vou ter aquela percepção. O que eu vou fazer? Vou me sentir triste. Eu posso ter várias alternativas. Eu posso me esquivar, não me relacionar mais com as pessoas, não querer mais me relacionar com as pessoas, que é o que acontece na maioria dos transtornos depressivos e ansiosos. Eu posso me afastar, eu posso me isolar, eu posso não querer mais ter contato com aquela pessoa. O certo é que eu vou ter um comportamento negativo, até porque eu preciso me defender daquele ataque que eu estou recebendo, que é o que o cérebro entende. Ou eu posso pensar de maneira positiva. Eu posso pensar o seguinte: talvez essa pessoa não me enxergou, ou essa pessoa está distraída, ou está com algum problema e eu não consegui enxergar. Não vou dar bola, vou deixar assim, porque ela sempre me cumprimenta. Hoje foi um dia que ela não me cumprimentou, talvez ela esteja despercebida. Eu vou ter um pensamento neutro, vou ter uma emoção neutra, e o comportamento vai ser neutro ou positivo, dependendo da forma que eu estou enxergando isso. Mas a questão é: o meu pensamento guiou ou não a minha atitude? Ele direcionou ou não a minha escolha entre ficar isolado, ficar afastado das pessoas, ou enfrentar aquilo como uma coisa positiva, uma experiência positiva? E aí é que está a chave. Quando eu penso algo negativo, que é o que a maioria das pessoas tem, eu geralmente interpreto aquilo de uma forma negativa e eu começo a agir. Se eu tenho o transtorno depressivo, a pessoa chega e faz isso, eu já penso que aquilo está atribuído a mim, que aquilo está relacionado a mim, aquela pessoa não gosta de mim porque eu sou uma inútil, porque eu não tenho valor. E não é verdade. Na maioria das vezes não é verdade os pensamentos que a gente tem. Ou se eu tenho um pensamento ansioso, eu posso pensar o seguinte: eu posso pensar que eu vou perder a amizade dessa pessoa, que ninguém gosta de mim, então eu tenho que me proteger, eu tenho que fazer de tudo para agradar essa pessoa, eu tenho que fazer de tudo para agradar esse grupo, para mim ficar dentro e ser validado por esse grupo. E se eu não sou validada por esse grupo, automaticamente eu vou cada vez declinando mais, e esse pensamento negativo, comportamentos negativos, se tornam um ciclo até que eu entro no processo depressivo ou ansioso ou outro transtorno. Mas o porquê que eu trouxe tudo isso agora aqui? Com base no modelo cognitivo, se nós mudarmos o nosso pensamento, ou nós questionarmos ele, fazer com que ele se torne mais adaptativo, por exemplo, como eu fiz no início. Se eu imaginar que essa pessoa não me cumprimentou porque ela estava distraída ou porque ela está vivenciando algum problema, isso já é um pensamento que eu ressignifiquei ele. Então, esse sentimento, esse sofrimento que eu iria sentir por pensar coisas ruins,
Não vai existir. E assim funciona em tudo na nossa vida. Nosso cérebro, ele tem padrões de pensamento, padrões de comportamentos já programados, já feitos já ali. Se eu tiver que mudar, se eu tiver que pensar algo positivo, mesmo as minhas crenças acreditando que aquilo ali não é uma coisa boa, que não é uma coisa funcional, se eu quiser mudar esse pensamento, eu vou precisar fazer um movimento. E esse movimento exige que o meu cérebro tenha energia. E o meu cérebro não quer gastar energia. Então é melhor eu ficar no meu conforto, acreditando que ninguém gosta de mim, fico no meu mundinho isolado, afastado de todo mundo e tá tudo certo. E não tá certo, gente. A maioria das vezes os nossos pensamentos, o nosso cérebro, ele faz com que nós pensamos coisas que não existem. E essa é a questão. É isso que está aqui na Bíblia. Conforme aquilo que eu vivo alimentando os meus pensamentos, aquilo que eu alimento os meus pensamentos, é a forma que eu vou ser dirigida na minha vida. E é para isso que eu vim aqui hoje. Para você que está sem esperança, para você que está desanimado, para você que acredita que está tudo perdido, que não tem mais solução para esse mundo. É isso que eu queria falar para você. O apóstolo Paulo diz que tudo que é verdadeiro, que tudo que é bom, que tudo que é justo, nisso nós devemos pensar. Então, qual é o segredo para que eu não tenha uma vida desmotivada, desanimada? O segredo é esse. O segredo é eu mudar os meus pensamentos. Não é fácil, mas não é impossível. Nós conseguimos mudar esse ciclo de pensamento, passar a direcionar a nossa atenção para aquilo que tem sentido, para aquilo que é verdadeiro, para aquilo que realmente existe e que vai nos trazer paz, que vai nos trazer conforto, que vai nos trazer alegria, que vai nos trazer esperança. É essa a ideia desse vídeo. Se hoje você está desanimado, assim como eu falei, passe, mude o foco, mude a atenção. Tire o seu pensamento das coisas ruins, tire o seu pensamento das coisas negativas, passe a enxergar a vida de uma forma diferente. Passe a olhar os pontos positivos, passe a olhar as coisas positivas, passe a olhar o mundo, o que o mundo tem de belo e não o que ele tem de ruim. É só assim para nós vencermos essa questão emocional, questão dos transtornos depressivos, ansiosos. A pessoa que tem ansiedade, o que ela faz? Ela adianta o processo. Só que na maioria das vezes aquilo que ela está adiantando não vai acontecer. Mas ela está adiantando, ela está antecipando, porque ela quer se defender daquilo. Então, na maioria das vezes não acontece. Ela cria todo um cenário, o nosso cérebro cria todo um cenário que não existe, com o único objetivo de se defender. Mas aí entra a questão. Questionar os nossos pensamentos. Questionar. Começar a se perguntar se aquilo que eu estou pensando realmente é um fato ou se aquilo que eu estou pensando é uma criação do meu cérebro, com base naquilo que eu desenvolvi na minha infância, na minha juventude, na minha vida adulta, naquelas crenças que eu construí. Com base nisso, eu penso. Só que nem sempre essa interpretação está certa. Muitas vezes essa interpretação que eu faço da vida, essa interpretação que eu faço do outro, essa interpretação que eu faço do futuro, não é verdadeira. São coisas que o meu cérebro cria para se defender. E aí entra o questionamento. Será que é verdade? Será que é um fato isso que eu estou pensando? Comece a fazer esse exercício. Eu digo isso para vocês porque eu vivenciei isso. Eu comecei a questionar os meus pensamentos quando eles vinham disfuncionais. Eu comecei a questionar, tá, mas isso é um fato? É verdade? Não, na maioria das vezes não era verdade. Era o meu cérebro criando aquele cenário que não existia e nunca iria existir. Então, passe a questionar os seus pensamentos. Foque naquilo que traz vida, foque naquilo que traz esperança, naquilo que traz benefício. Eu, como sou cristã, eu foco a minha vida nos princípios bíblicos, naquilo que eu acredito, na esperança que Deus nos dá
de vida eterna, de paraíso, de coisas boas. E aí mora o diferencial. Foque naquilo que você acredita sendo bom, sendo verdadeiro, sendo útil para você, para sua vida. É essa mensagem que eu gostaria de deixar hoje para vocês. Claro que existem muitas situações que realmente são verdadeiras e são difíceis, mas a questão é, se eu alimentar pensamentos negativos, eu não vou ter energia, eu não vou ter força, eu não vou ter criatividade para sair do problema. Mas no momento que eu direciono o meu pensamento para coisas boas, eu vou indo, eu vou me levantando, eu vou caindo e eu vou levantando até que eu chegue no lugar onde eu quero chegar. Desânimo não é o caminho, desilusão não é a solução. Então eu quero convidar você hoje, que está triste, desanimado, se sentindo sozinho, desiludido, mude o foco da sua atenção, mude o foco dos seus pensamentos, passe a acreditar, passe a olhar para o mundo como uma coisa melhor, como algo útil, e desfoque daquilo que você acha que é negativo para você. Existe uma coisa chamada viés de confirmação, que é aquilo que o nosso cérebro acredita em determinada situação, com base nessas crenças que eu já falei. Ele olha para tudo à nossa volta e ele capta somente aquilo que fortalece o meu pensamento negativo e ignora todo o resto que é positivo. Todas as coisas boas que estão acontecendo, tudo que vem a meu favor, que descredibiliza aquela crença disfuncional, ele ignora e ele capta somente aquilo que ele acredita que vai fortalecer aquele pensamento ruim, aquele pensamento negativo. Não sei se você já fez esse teste, mas eu já fiz. Em pensar que eu queria ter um carro de certa cor, quando eu saía na rua eu enxergava só carro daquela cor. E um dia eu falei pro meu marido, não é possível isso, eu tô enxergando carro dessa cor em tudo que é lugar que eu vou. E aí a gente não sabia na época, hoje eu sei. O meu cérebro determinou que eu gostaria de ter um carro daquela cor. E eu passei a enxergar ele em tudo que foi lugar, porque ele estava confirmando aquilo que eu acreditava. E isso serve para tudo na vida, gente. Se eu acho que eu sou uma inútil, eu vou captar somente as coisas que fortalecem que eu sou inútil. Se eu acho que eu sou uma pessoa boa, eu vou captar aquilo que eu acho que eu sou uma pessoa boa. Então hoje eu convido você, faça uma análise, um autoconhecimento sobre a sua vida, sobre você. Passe a pensar e perceber todas as coisas boas que você já fez na vida. Tudo que você tem de virtude, tudo que você conquistou, tudo que você fez de bom para o outro. Passe a enxergar isso. E você vai ver que esse exercício vai trazer paz, vai trazer conforto, vai trazer bem-estar para você. Esse é o segredo dos pensamentos. Deixo essa reflexão aqui para vocês. Lembre-se sempre, aquilo que você pensa é o norte que você está dando para sua vida. Um beijo para todos, tchau.